importa o tempo, o dia. Todos buscamos constantemente pela felicidade, prosperidade, por um cargo melhor, um salário maior, a casa própria, carro, viagens, entre tantos outros sonhos. Mas só com a fé é que conseguimos alcançar estes e outros projetos que almejamos tanto. Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, mas não via os frutos, né, pastor? Como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida? Aí, fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Eu comecei na sala da minha casa. Levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazer móveis na sala. Cortando dentro de casa, foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né? Alugamos uma garagem e continuamos. Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção. E semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Usando esta ferramenta, encurtamos este caminho. Ter um pacto com a palavra de Deus é entrar em aliança com o Altíssimo. Se você quer um ano abençoado, se você quer que 2024 seja diferente, a mudança que você tanto precisa e necessita não vai começar com ninguém, vai começar com você. A fé nos ensina que não há distância que nos impeça de buscar tudo que Deus tem para nós. O senhor vem da onde? Da Guarda do Cubatão, Palhoça. Viemos do Balneário Estreito. Fazenda do Max, São José. Viemos da Aririú, Palhoça. Nós somos no Mato Grosso, mais ou menos uns 2.500 quilômetros, mais ou menos. Se começar é uma coisa, terminar é outra bem diferente. Mas para que a gente consiga terminar o que começou, é preciso se manter firme, forte e se manter na fé. Deus tem abençoado muito, mas muito mesmo, assim, coisas que a gente nem pede vem acontecendo, compra de apartamento, a gente troca de carro praticamente todo ano. Agora eu trabalho na área da saúde, né, da enfermagem, eu tenho um emprego já há 19 anos, eu não estava buscando outro emprego, apareceu, fui convidada para trabalhar com outra equipe de cirurgião, sem nem eu estar pedindo para Deus isso, ganhando o dobro do salário do que eu ganho no outro hospital. Desde que a gente ingressou e desde que eu assumi o pacto, só coisa boa vem acontecendo. Eu trabalho com vendas, as minhas vendas cada vez aumentaram mais. Quando eu me afasto da igreja, as vendas diminuem, eu retomo, as coisas mudam completamente, então, graças a Deus, eu estou tendo bons resultados. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de vir segunda-feira, não vem. De vir quarta-feira, não vem. De vir domingo, não vem. Porque ela diz assim, Deus sabe. Deus sabe que ela está desprezando o que é de maior valor e está valorizando aquilo que não é nada. Elas querem que Deus seja perfeito em tudo para com elas, mas nem sempre elas fazem as coisas perfeitamente para Deus. Você está vendo sua vida passar e não conquistou nem a metade de tudo que sonhou? Venha entrar em aliança com Deus na maior corrente de prosperidade do estado de Santa Catarina e comprove que para Ele não há distâncias ou barreiras. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, que esses últimos meses do ano sejam muito abençoados. Eu quero que o Espírito Santo aposse da sua mente, tome posse da sua mente, que Ele se aposse de você e que você possa ter ideias, direções, sabedoria para se conduzir diante das dificuldades. E não pense como a maioria pensa. A maioria pensa, olha, já estamos aí numa reta final, o que tinha que acontecer já aconteceu, é um ano de eleição e não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Não pense dessa forma. Está escrito na palavra de Deus que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. Segunda-feira agora,
nós vamos fazer a entrada triunfal da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança está uma Bíblia nova. Eu adquiri uma Bíblia nova, pessoal minha. E antes de usar ela, antes de ler a primeira palavra, eu quero colocar ela dentro da arca. Uma nova história vai começar para mim. Uma nova história tem que começar para você. Esses 3 meses finais, outubro, novembro e dezembro, tem que acontecer com você que está me assistindo agora. Presta atenção. O que aconteceu com Obed-Edom. A Bíblia fala que a arca ficou na casa dele 3 meses. E o Senhor abençoou a vida dele, abençoou a casa dele e tudo que ele tinha. Eu vou pedir para que me acompanhe aqui, eu quero que você observe aqui, olha. Nós vamos começar agora outubro, novembro e dezembro. Já estamos aí. Dia 30 a entrada da arca, segunda-feira. Dia 1º de outubro vai começar os 3 meses desse propósito. Tem que ser os melhores 3 meses da nossa vida. Tem que ser os melhores dias da nossa vida. Você não pode aceitar a ideia, o pensamento de mais um ano terminar e você numa mesmice. Alguma direção Deus pode te dar. E eu quero que você saia da sua casa, eu não quero que você saia da sua casa para ver a arca. Não, não precisa você vir. Eu não quero que você saia da sua casa para assistir uma reunião. Não, não precisa você vir, não. Eu quero que você saia da sua casa, do seu local de trabalho, para um propósito, para um objetivo, para um alvo. Eu vou mudar a história da minha vida financeira. Traga a sua Bíblia. Será uma segunda-feira, em todos os horários, a entrada triunfal vai ser em todos os horários, mas cada horário, uma decisão. Cada oração vai chegar no trono de Deus. Nós estamos nos consagrando, nós estamos nos preparando, estou convocando todo mundo, estou convocando você que está me assistindo, estou convocando os membros aqui da igreja para que essa segunda-feira seja um dia de virada. E eu quero que você traga o seu projeto. Isso, coloca aí num papel. Não é para chegar aqui, me dá uma caneta que eu quero fazer um pedido. Não, 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 não. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus quer que você faça. Está escrito assim, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Então traga aí o sonho da sua casa própria. Traga o cartão da sua empresa aí no seu pedido. Eu vou colocar isso dentro da Arca da Aliança. Quando você chegar, eu, o pastor Renato e o pastor Jonathan vamos estar na porta, já recebendo das suas mãos, o seu projeto, o seu pedido. E vamos colocar dentro da arca. A cerimônia vai ser rápida. O que vai demorar é o clamor, a oração, a entrega, a busca. Eu quero que você que um dia pegou essa aliança aqui, e você parou de vir, que você volte. Você não vai terminar esse ano em falta com Deus, não. Você vai terminar esse ano bem com Ele. Arruma tempo, chega mais cedo, dá um jeito, muda o horário, faz o que você tiver que fazer. Mas tem que dar certo. E Deus é grande. E eu falo isso para você com base, com depoimentos e com histórias, com testemunhos. Essa história que eu vou colocar agora é de uma pessoa que um dia tomou uma decisão e eu vou começar o meu próprio negócio. E ele não tinha plano B, ele só tinha um plano A. Por isso que deu certo. Acompanhe. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Tressi, né? Diogo, como é que começou a virada na sua vida financeira? Como é que começou essa mudança que hoje existe, vindo aqui segunda-feira? Então, eu já frequento a igreja há muitos anos, sou obreiro já há 14 anos, e durante a maior parte da minha vida dentro da igreja, eu corri atrás, passei necessidade, cheguei a passar fome, era uma vida extremamente limitada. Tinha dificuldade de pagar um aluguel lá de R$500, então chegava meses que tinha dificuldade, então um padrão de vida muito reduzido, muito limitado. E foi assim que eu cheguei na segunda-feira. E durante todo esse período, eu até era abençoado de algumas formas, mas a minha vida ela tinha altos e baixos. Ela não seguia um padrão de crescimento, porque o natural é a gente estar sempre crescendo.
Ou a gente está crescendo ou a gente está descendo. Não existe estabilidade. Então, eu tinha esses altos e baixos. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária. Até de uma moça que é membro da igreja também. E ela era gerente, me convidou e eu fiquei relutante no início porque eu não queria trabalhar de forma limitada, digamos assim, porque eu não queria trabalhar fichado, enfim. Só que na imobiliária eu ia fazer o meu salário, eu ia fazer o meu ganho. Então foi aí que eu aceitei o convite dela e entrei para trabalhar em uma imobiliária. Foi no ano de 2022, em fevereiro eu entrei para trabalhar em uma imobiliária. E lá eu entrei sem saber nada de imóveis, nada, zero. Mas eu entrei e mergulhei de cabeça. Fui a fundo e eu trabalhei então de fevereiro até dezembro nessa imobiliária. E Deus foi dando a direção, foi ensinando, foi abrindo a minha visão com relação a esse mercado. E quando chegou no final desse ano, então foi em dezembro, eu decidi sair. E aí eu tomei uma decisão muito difícil na época, que foi seguir carreira solo. E no mercado imobiliário, seguir carreira solo é muito difícil, porque existe uma questão de credibilidade no mercado. Então, um imóvel é algo que é o patrimônio de uma vida de uma pessoa. Então, isso era muito difícil. É muito difícil manter um trabalho no mercado imobiliário sem recurso, porque demora, às vezes, para fazer uma venda. E aí eu passei por um período de muita dificuldade mesmo. Eu fiquei durante 4 meses sem vendas. E aí eu já estava com um padrão de vida um pouco maior. E o que acontece? Eu esgotei todos os meus cartões de crédito, estourei todos eles. De imediato eu contratei os portais imobiliários, então investi tudo que eu tinha, todos os meus recursos de limite de conta, tudo. Eu imaginei o seguinte: janeiro eu vou colocar toda a força, janeiro, fevereiro eu vendo, pago tudo e tá tudo certo. Janeiro eu não vendi, fevereiro eu não vendi, na segunda semana do mês de abril eu vendi 3 imóveis em uma semana. E o que aconteceu? Tudo aquilo que eu tinha de dívida, de cartão, de banco me ligando o tempo todo, eu consegui pagar tudo. E olha como Deus é incrível. A minha esposa, a gente tinha um casamento para ir lá em São Paulo. Ela tinha passado no cartão de crédito as passagens aéreas. E a gente estava com a viagem marcada para sexta-feira, 5 da manhã. Na quinta-feira de tarde, eu não tinha dinheiro para nada. Só tinha as passagens. Quinta-feira de tarde, caiu uma comissão. Sexta-feira, quando eu estava viajando, já estava em São Paulo, eu fechei pelo celular mesmo outro negócio, caiu outra comissão. No sábado, caiu outra comissão. E, em resumo, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu estava tranquilo, porque aquilo ali era o que Deus tinha colocado dentro de mim. Que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Meu escritório fica bem pertinho da praia, todo montado, mobiliado, de tudo com móveis de primeira. Tenho equipe de trabalho. Hoje o posicionamento que nós temos no norte da ilha, com tão pouco tempo que eu tenho no mercado imobiliário, ele ultrapassa muitas imobiliárias grandes que têm muito histórico, que têm 20 anos de lá, por causa dessa intensidade do trabalho que a gente tem feito. Qual é a sua maior riqueza, tio, que você vê assim, que é principal na sua vida? Com certeza é o Espírito Santo, é a paz. Porque nenhum dinheiro, nenhum status ou qualquer tipo de sucesso, ele consegue substituir isso. E tem mais um negócio que aconteceu sábado agora. Eu recebi um convite para para fazer parte de uma empresa. Sábado a gente inaugurou a primeira loja de uma franquia de moto elétrica, que é uma proposta que veio para revolucionar o mercado de mobilidade urbana. Em 15 dias que nós preparamos esse lançamento, aconteceu assim um crescimento assustador até para mim, que eu trabalho muito com redes sociais e marketing. A gente iniciou uma página do zero e a gente fez um lançamento e no sábado mesmo a gente vendeu 4 unidades lá na hora. E, enfim, Deus está abrindo as portas de forma... Segunda fonte já. Primeira vez que eu peguei seu testemunho, só uma fonte. Hoje é a segunda. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. A entrada triunfal da Arca da Aliança. Avenida Mauro Ramos, 1310. Eu quero que você
já comece a orar, pedir a Deus para que esse dia aconteça algo extraordinário dentro de você. Tem um dia que nós vimos aí o mal trabalhar, né? Criar situações. Tem dia que você acorda e fala, meu Deus, que dia. E tem que também tem um dia que você diz assim, olha, aconteceu, a bênção chegou, a mudança veio, a resposta veio. Eu quero que você já comece a orar. Esse dia 30 tem que marcar. Essa história que eu vou colocar agora é maravilhosa. É um testemunho que eu paro, principalmente você que tem empresa. A história desse casal é uma história que prova tanto para mim como para você que para tudo Deus dá um jeito. Acompanhe. Seu nome? Samuel. Seu? Sandra. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Como é que era antes? Então, bispo, nós chegamos ao ponto de dever mais de 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Foram várias situações para chegar nisso, problema com o banco, problema com o contador, problema fiscal. Então, a situação foi muito difícil. O empresário que está aqui hoje, ele vai entender, eu dependia de conta garantida, eu dependia de desconto de título, eu dependia do limite cheque especial. E chegou a um ponto que não conseguia pagar. Ficou insustentável. Insustentável. Passamos para factoring. Uma factoring, 2 factoring, 3 factoring, também situação muito difícil. A gente chegava ao ponto de o material nem estar pronto, já fazer o faturamento para poder descontar, para poder antecipar. E teve vezes que ele corria por causa do horário, aí chegava lá, a gente levava um borderô de R$5.000, aí tem débito aqui, hoje o saldo que ficou é R$400. E a gente com um monte de compromisso para pagar. Então, a gente sofreu ameaça de AJ, ele foi ameaçado com arma, esse AJ levou o maquinário nosso acima do valor da dívida, né? E ficou sem chão, porque o maquinário que vocês precisavam para trabalhar. Sim, foram muitas situações, sabe? Se hoje o senhor perguntasse assim para a gente, qual a situação mais difícil? A gente teve muitas. Minha mãe levava beterraba e cenoura para a gente comer. Para você ter ideia, a gente foi morar de favor numa casa da minha cunhada, que graças a Deus, Deus preparou ela para nos emprestar essa casa. Uma casa estava abandonada, sem porta, rato, e a gente não tinha condições de comprar veneno, de cuidar do cachorro. Ele pegava retalho de carne no açougue, para a gente fazer um mingau de fubá para o cachorro, a gente comia junto. Eu, ele, minha filha, a gente comia junto. Então, eu falo, senhor, eu cuidava do financeiro, então era uma pressão muito grande, sabe, ligações. Teve um gerente de um grande banco que ele falou para mim, eu vou te atormentar até a empresa pagar. Eu falava para ele, mas você tem os meios jurídicos, o banco tem meio jurídico, não faz isso comigo. E ele me ligava, me pressionava, só que eu aprendi aqui que a gente não tinha que fugir, né? A gente tinha que enfrentar. Então, eu atendia. A pressão foi grande. Muito, bispo, muito. Foi um processo assim, que depois ele vai falar, eu vou falar também do que Deus fez na nossa vida, mas para chegar, foi muito difícil, né? Hoje, você ser empresário não é fácil, por várias situações, né? Mas só Deus para nos dar essa força. E para ele falar um pouquinho, meu único pedido para Deus, Deus, me ajuda a pagar essa dívida. E eu queria, assim, que Deus falasse, eu vou te dar um sinal, eu vou, sabe? Mas não tinha, bispo. Esse sinal era muito difícil, para mim foi muito difícil. Vocês estavam sem perspectiva de nada. Ela chegou a um ponto, bispo, de ela se encolher dentro de casa, na cama, se fechar. Eu cheguei e falei, nega, se não tem Deus... Ela falou assim, se eu não tivesse Deus, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Ela chegou a esse ponto, da pressão que ela estava vivendo. Estava aguentando mais? Não, e assim, essa palavra que eu falei para ele me machucou muito, porque eu conhecia fé, né? Eu cria em Deus. Mas só depois disso que eu falei para ele, se eu não tivesse Deus, com toda essa pressão que a gente está vivendo, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. E aquilo ali, bispo, foi numa segunda-feira. Ele foi se arrumar para vir para o congresso, né? E eu falei, eu não vou, porque cadê Deus? E eu não vim, bispo. Só que ali, Deus teve misericórdia de mim. Eu me humilhei diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor fala na tua palavra que sem fé é impossível te agradar. Eu não estou te agradando, porque eu não estou tendo fé. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso. Meu Deus, me ajuda. Eu me humilhei diante de Deus. E ali Deus falou, filha,
Isso aí não é um problema. Essa dívida, essa situação, ameaça, não é problema. Reclamação trabalhista, não é problema. O problema é você morrer sem mim. Deus falou claramente comigo. Aí dali, ele vai lembrar, né, que eu pegava, bispo, as dívidas, os compromissos e dívida, e ficava somando, e não via como pagar. Então eu vivia aquilo, era sufocante para mim. Você viveu em função das dívidas, né? Dívidas. Você parou de viver, a dívida começou a viver em você. E todo dia das dívidas. Todo dia ela só ficava vivendo as dívidas. Como vou pagar isso, como vou pagar aquilo? Eu falei, calma, Deus proverá. Vai acontecer. Naquele momento quase... Quer dizer, você deu uma fraquejada, mas ele veio. Sim. Como é que está hoje? Então, bispo, para deixar claro, né, que eu ouvia testemunhos, eu falava, nossa, mas como? É mágica da noite para o dia? Eu não entendia. E um dia eu ouvi uma pregação que o bispo falou, tem situações que é urgente, Deus vai resolver ali na hora, e tem situações que não. Aí eu fui aprendendo, o senhor falou hoje, e isso é muito forte para mim, eu trago na minha vida, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali eu falei, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, quiser resolver, que a vontade de Deus é resolver, é glorificar o nome dele. Mas também, se não, eu vou seguir em frente e vou te agradar. Nós falamos, Deus, nós não vamos te deixar, nós vamos te agradar e continuar. Então, ali, a gente entendeu que tinha que agradar a Deus, só isso, e obedecer e praticar. Você confiou, você deixou na mão dele. Como é que a solução veio e como é que estão? Então, aí foi paulatinamente, bispo, Deus foi abrindo porta. Aconteceu um episódio, o nosso fornecedor que a gente mais devia, o valor maior, ele nos chamou no escritório dele e falou assim para a secretária, traz as duplicatas que o Samuel deve. Aí trouxe, a gente falou, o que ele vai fazer, como ele vai negociar isso, né? Ele falou assim, rasgou o bispo, todas as duplicatas. Você não deve nada, você não deve nada, não venda a sua casa para pagar a dívida. O homem que você mais devia. É isso. Foi Deus. Foi Deus, bispo. Então, quando a gente fala... Aí foi o refresco para a cabeça dela. Veio um alimento para mim, né? E aí foram aconteceu milagres na nossa vida, que a gente, pessoas mais próximas, que tem pessoas que nos conhecem, elas podem ver, né? A gente tem como ali mostrar, mas coisas que, por confiar no caráter de Deus, Deus fez coisas que, eu falo para o Senhor, eu pedia só para pagar a dívida, porque eu queria dormir em paz, mas Deus fez muito além, muito além. Aí aconteceu um outro episódio, a gente não tinha casa própria, né? Morava de aluguel, e Deus preparou uma situação que essa pessoa encontrou com a gente e falou assim, compra minha casa, Samuel. E eu falei, não tem dinheiro, eu já era sempre, né? Daí ele, aí fomos ver essa casa, ele pegou e falou assim, não, compra, vocês me pagam um valor por mês, me propõe aí. Aí a gente falou assim, como a gente paga aluguel, vamos propor o valor do aluguel. E ele permitiu, bispo, sem juros, sem envolver banco, sem nada. Compramos essa casa. E depois, a primeira casa que a gente comprou no litoral, a pessoa falou assim, não, faz 60 cheques e me paga, não envolveu banco nem nada. Só Deus, mas ninguém faz isso. Vocês começaram a viver o sobrenatural. Sim, o sobrenatural. O trabalhar de Deus na nossa vida, por confiar no altar, por ter prazer no altar, é glorioso, é glorioso. Não pagar as dívidas? Pagamos todas as dívidas, né? Hoje a nossa empresa, temos duas empresas, né? Uma na cidade que a gente mora e outra no interior, né? Somos pontuais com nossos funcionários, com impostos, né? A gente corrigiu várias coisas, né? Que o empresário tem que corrigir, a gente conseguiu corrigir isso, e a gente hoje tem alimentação de qualidade, viaja. Eu vou, a minha terceira viagem para Israel já está paga, só não fui por causa dessa situação, né? Da guerra. Então, eu vivo o melhor de Deus, nosso casamento abençoado, nossa família, nossos filhos, é uma bênção. Eu só tenho... Vira a volta mesmo. Assim, só Deus, né? Quando eu falava Deus, só o Senhor, foi só Deus faria isso, bispo. Ele é poderoso, Deus abençoe. 30 de setembro, um dia de poder para a sua vida, para que os 3 últimos meses de 2024 sejam de bênçãos sem medida. Realizada uma única vez no ano, esta cerimônia de fé tem impactado a vida de milhares de pessoas, trazendo respostas e transformando histórias de fracasso em testemunhos de superação, para a glória de Deus. 2 semanas atrás eu fechei uma venda de 760 mil.
Agora, em 7 dias, eu fechei uma outra venda também grande, mas sempre na fé. Colocando a vida na palavra de Deus, num altar e obedecendo. Eu vinha aqui, pegava o propósito, eu fazia o propósito. Não vinha aqui e colocava num altar só, simplesmente o meu algo material, mas eu colocava a minha vida. Era 3 horas da manhã, joelho dobrado todos os dias. Foi as 2 piores semanas de sono da minha vida, mas com resultado para glorificar a Deus. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava: eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Meu esposo me presenteou com uma caminhoneta, também, zerinho, também comprado e pago à vista. Tinha dia que eu talvez nem pensava, mas assim, esse sonho vai se realizar. E quando a gente menos espera, chegou então. Venha participar da entrada triunfal da Arca da Aliança. Segunda-feira, 30 de setembro, no maior congresso de prosperidade do mundo. Eu te aguardo aqui nessa segunda-feira, a entrada triunfal da Arca da Aliança. Você vai colocar a planta dos pés aqui e que esse dia 30 fique marcado na sua vida. Chama a sua família, chama seus funcionários. Vamos vencer, vamos lutar juntos. Esse ano não termina sem a nossa vitória. Deus abençoe. Avenida Mauro Ramos, 1310.